Bom dia, irmãos. É muita satisfação que nós estamos aqui nessa manhã para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Que o Senhor nos dê a orientação do Senhor e que os irmãos possam ter a liberdade também de estar compartilhando aquilo que a gente propõe nessa manhã, né? Uma passagem muito conhecida de todos nós, não é mesmo? Se você não conhece ainda, é uma passagem muito conhecida, né? Essa passagem a qual a revista propõe para nossa leitura, para o nosso estudo dessa manhã, não é mesmo? A expressão mais conhecida é a escada de Jacó, né? Uma expressão bem conhecida, e a gente vai compartilhar um pouco aqui que o Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós possa nos conduzir na medida da necessidade de cada um de nós. Que todas as palavras foram ditas aqui, todas as colocações, a gente possa sirva para que nos encoraje, que nos adverta, né? Que nos fortaleça, não é mesmo? Então, que os irmãos tenham a liberdade de participar, né? Pode compartilhar aí, fica à vontade, né? A gente não tem que, na hora que der 10h20 a gente vai acabar, não fica esperando um fechamento, né? Tem pessoas que têm um critério muito interessante, né? A mensagem é isso, né? Quem tem noção de hermenêutica, de ter essa noção, né? Início, meio, fim, conclusão, né? Eu tenho dificuldade com início, meio e conclusão. A gente vai falando à medida que o Espírito Santo vai permitindo, e eu tenho certeza que o Senhor sempre fala quando nós estamos diante da palavra dele, né? Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, né? Então que Deus nos direcione nessa oportunidade. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28 aqui fala desse relato aqui, né? Esse relato que a Bíblia traz a respeito de Jacó. Versículo 10, de repente a gente lê o versículo 10 ali e acha assim, Jacó vai fazer uma viagem, ele vai... Mas o contexto disso aqui é terrível, irmãos. Ele estava fugindo de algo complicado. Ele estava fugindo do irmão dele, que o irmão dele queria matar ele. Não é? Então ele está aqui numa situação, não é simplesmente, eu vou lá em Arã, vou para casa dos meus parentes, lá para meu irmão uma mulher para casar. Não era isso só. Mas ele estava aqui fugindo de um conflito que tinha rachado, destruído a família. Destruiu a família. Ele nunca mais viu a mãe dele. E a mãe dele nunca mais viu ele. Né? Resultado de uma ação desnecessária. Desnecessária. Eu sempre falo com as pessoas, a gente vive, quando eu estou diante de pessoas, a beber não faz mal, beber pode, o crente pode beber, pode... Você vive muito melhor sem do que com. Né? Então nós vemos aqui, então Jacó, ele está aqui, nesse momento aqui, uma aflição muito grande, irmão, ele estava... Uma aflição motivada, sabe por quem? Por ele mesmo e pela mãe dele. Por ele e pela mãe dele. Ele não estava fugindo aqui, estou sofrendo injustamente. Uma coisa é a gente sofrer injustamente. Sofrimento quando a gente sofre injustamente, o sofrimento tem um peso. Mas quando a gente sofre justamente, o peso é maior. Então ele está aqui numa situação complicada. E nós vemos aqui que o Senhor, ele mesmo assim, ele cuida, ele zela daquilo que ele assumiu em relação a Jacó. Pode falar, irmão. Quando Rebeca estava para dar à luz, tinha dois no seu ventre lutando. Uhum. Então ela foi perguntar a Deus, e Deus, eis que duas nações há no seu ventre, dois povos se dividirão nas suas entranhas.
Um será mais poderoso que o outro, mas o maior servirá o menor. Então aquela promessa, só que Rebeca, ela quis tomar a direção mais à frente. E Jacó já tinha comprado a primogenitura de Esaú. Apesar de que as pessoas pensam ou dizem, né, que ele fez com esperteza. Mas ele fez aquilo ali pensando na promessa da primogenitura, não apenas na promessa, nas bênçãos materiais, mas também na bênção espiritual. Isso aí. Mas só que o Senhor, o que acontece muito nas vezes das vidas da gente, e aconteceu na vida de vários personagens bíblicos, querer ajudar Deus nas suas promessas. Né? Querer ajudar Deus nas suas promessas. Então só se deram mal. Né? Então existe um processo para que as coisas aconteçam. Não é mesmo? Então Raquel, ela quis antecipar, né? Ela quis. O comentarista também da nossa defesa, um dos propósitos de Jacó ir para lá é para que ele não se casasse com a mulher daquela região. Sim, justamente. Então juntou o útil com o agradável, né? O útil a necessário, não o útil ao agradável, mas o útil e o necessário. Ele tinha que sair dali. O negócio estava feio. Né? Então ele uniu o útil ao necessário. Ele não uniu o útil ao agradável, porque era uma viagem desagradante. Você sabe mais ou menos quantos quilômetros dava de Betel, de Jerusalém a Harã? Mais ou menos 800 quilômetros, a pé, fugindo. Ele não preparou mala para a viagem, ele não preparou coisas para a viagem. Ele saiu às pressas. Ele saiu tão às pressas, o que ele bota como travesseiro? Uma pedra. O importante é que Deus fala ali, eu estou contigo. É isso aí que eu queria trazer isso. O cuidado que Deus tem com cada um de nós. E sabedores que nós não somos merecedores. É isso que nos impressiona. É o cuidado que Deus tem com cada um de nós, e nós temos plena consciência que não somos merecedores. Por mais que a nossa arrogância, às vezes, olha para nós e fala assim, eu sou melhor do que o fulano. Ele nem fala, mas você se sente. A gente se sente. Né? Cuidado de Deus sobre nós. Então, foi uma saída de emergência, né? Uma má ação. Quando eu leio essa história quando eu vejo essa história aqui dessa falcatrua que eles tentam fazer com Isaac, eu sempre digo, eu tenho uma expressão que eu uso que falo que nem sempre o conselho de mãe é bom. Né? Porque ele segue o conselho da mãe dele. Nem sempre. Não estava não, né? E agir na hora certa. É isso aí, ele agia na hora certa. Tem uma história que conta que uma borboleta, ela estava fazendo força para sair de um casulo. Né? E ela fazendo força para romper o casulo, e uma pessoa viu todo aquele sofrimento, que ela foi lá e abriu o casulo. O borboleta caiu no chão e morreu. Porque aquele processo da luta fortalecia as asas para que ela pudesse voar. Então, quando alguém passou com boa intenção e quis abrir o casulo para ela voar, ela não conseguiu voar, porque ela precisava daquele processo. Quando você vê um pintinho nascendo, né, de repente você não teve essa experiência, você tem que esperar que ele mesmo possa romper a casca. Porque aquele processo de lutar para romper a casca é necessário para que ele possa viver. Aquilo fortalece. Né? Então, a Rebeca não entendeu
essa questão, o processo do cumprimento da profecia, daquela promessa do Senhor. Precisava de um processo. E ela antecipou isso. A antecipação disso trouxe um racha na família, destruiu aquela família. Se tem um local, irmãos, que nós experimentamos a maior experiência dessa vida, é no meio de família, é no meio da nossa família. É onde nós experimentamos maiores experiências que essa vida nos proporciona. A experiência da chegada de um filho, a experiência de ver um filho superando as fases que a vida o impõe, a experiência de ver um filho formando, a experiência de ver um filho trabalhando com o suor do teu próprio rosto, engariando o pão de cada dia, né? Tá vendo? Família. E ele perdeu tudo isso. Pode falar. O ponto principal aí que eu acho, que esse plano só foi para frente porque ela teve apoio do erro de Jacó. Porque geralmente quando vamos tomar uma decisão errada, nós queremos alguém que nos apoie nessas situações erradas, né? Para dar mais força. Sim. E a consequência das situações de Jacó, se ele não tivesse aceitado o conchato dele, a gente não estaria falando agora dessa separação da família, dessa guerra que existiu, porque de Jacó, Jacó, vai ver falar isso, né? Ele foi enganado até na velhice dele, dos filhos dele. Até na velhice, a consequência do pecado vai vir. Ele até o final da vida dele parece que não foi enganado dos filhos dele. É isso aí. Então, resultado, às vezes, de um caminho que às vezes nós perseguimos, né? E nós vemos, então nós vemos nessa circunstância de Jacó chegar a esse local aqui, foi uma circunstância difícil, terrível, né? Mas mesmo assim, diante de todas as falhas, os erros, o Senhor, Ele busca, Ele vai ao encontro, é Ele que nos busca, irmãos, né? Em toda a história, os fatos bíblicos, você vai ver Deus buscando, Deus procurando, desde lá de Gênesis, com Adão, tem seu início em Adão e Eva, o Senhor procura. Oi? As coisas mais importantes que eu vejo aqui, inclusive marquei aqui com a cruzinha vermelha, quando Deus diz, em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias. E nós estamos experimentando isso. Hoje está se concretizando, isso concretiza em cada um que entende o plano de salvação do Senhor. É uma das temáticas que nós vamos abordar mais à frente um pouquinho, não é mesmo? Então, irmãos, nós chegamos aqui em um contexto complicado, né? Um contexto, um resultado de terrível no meio da família, a qual uma mãe que tinha um apreço muito grande por esse filho, a não vê-lo nunca mais. Você imagina? Você imagina a dor, não é mesmo? Quem tem filho que mora longe aqui, sabe quão bom é quando reencontra. Não é mesmo? Quem tem filho que mora longe aqui, eu não tenho esse problema lá em casa, né? Eu vejo meu filho até demais, mas lá no fundo da minha casa, eu não tenho sentimento. Ah, que saudade do meu filho, né? Mas quem tem filho que mora longe aqui pode expressar muito bem esse sentimento, né? De reencontrá-lo. Diga. Tá vendo? Aí, tá você aí, firme aí, né? Não é desse jeito, porque tem essa... Eu fico imaginando os pais, né? Porque os filhos às vezes crescem e vai morar longe, fica 5 anos, 10 anos sem ver. Você vê muito relato assim, tinha um programa de televisão, né, que levava as pessoas para casa, né? De volta para casa, né? Eu não lembro mais detalhes, mas tinha um programa assim, que levava. As pessoas tinham 20 anos sem ver pai e mãe. Gugu, né? Voltando para casa, não é? Ah, tá vendo? Então um cara que assiste televisão, não é mesmo? Vocês não assistem televisão, vocês não sabem desse negócio. Década de 80, né? Eu não era nem nascido. É longe, é muito velho, muito antigo.
Então tinha as pessoas relatavam, tem 10 anos que eu não vejo minha mãe, tem 20 anos. Mãe, você imagina o sentimento dessa mãe em relação a esse filho? Porque, irmãos, o sentimento dos filhos em relação aos pais, às mães, é diferente do sentimento em relação das mães aos filhos. Um filho que fica 20 anos sem ver as mães, é doído? É. Mas para a mãe é muito mais doído. Porque a meta do filho é conquistar algo, é conquistar nova família, né? Agora a meta das mães é poder se alegrar com o filho que já teve, ela não vai ter mais filho. Diga. Nesse passado, essa história, nós podemos tirar uma lição muito importante no dia de hoje. Principalmente os casais novos que vão adquirir filhos. Quando você falou aí, repete, o conselho da mãe não é de acordo. O conselho de todos os conselhos ser analisado, né? Às vezes a mãe dá um conselho errado. Por quê? Nessa fala, a gente vê que a mãe não tinha, eu penso, um bom relacionamento com o pai. Porque eles não trocavam os assuntos. E o casal precisa de trocar isso aí. suas cumplicidade, né? Cumplicidade, né, em relação às coisas. É uma lição muito importante para nós. Nós, os que ainda vão ter filhos, sim, aquela coisa. Sim. Por quê? Principalmente quem tem 2 filhos. O cuidado que o casal tem que ter para não fazer diferença entre um e outro. Porque cada um de nós somos um. Justamente. Você pode ter 5 filhos, cada um é de um jeito. Cada um de um jeito. Então você e a esposa têm que ter uma estrutura de conhecer e adaptar a situação de cada um. É o que não aconteceu aqui. A mulher, a mãe, ela foi muito ingênua. Sim. Ela foi assim, mentir. E criar toda então, uma... a gente vê que não tinha um relacionamento bom. Se nota, né? Também comprovando que a dona aí falou, a falta de comunicação. Nós vemos que quando Rebeca ficou grávida, ela se interroga, fala com o Senhor, né? Porque os filhos estavam lutando na barriga dela, aí o Senhor revela para ela então que o mais velho serviria o mais novo, ou seja, a promessa que havia passado de Abraão, de Isaac, iria para o descendente de Jacó, dos descendentes de Isaac, né? Que seria para o Jacó, era o irmão mais novo, não o mais velho. Só que parece que ela não compartilha dessa informação com o marido, né? Porque talvez se ela compartilhasse, o marido, o Isaac, Deus falou comigo que quem vai ser o filho que vai passar a promessa não é o mais velho, é o mais novo. Talvez então Isaac poderia ser que não teria preferência tanto para Esaú, que parece que Isaac preferia Esaú, mais velho, e parece que Rebeca preferia Jacó, mais novo. Parece que houve, né? Parece que houve uma falta de comunicação. Agora, uma coisa, nós podemos comparar com o casal Manoá. Manoá e sua mulher, quando tiveram aquela visão, eles foram totalmente. Ela correu e falou com ele. Sim. E ele tomou as iniciativas de falar com Deus. Devido às ações, né? Mas é isso aí. É a desvantagem de ter mais de um filho, né? Quem tem filho único não tem esse problema, né? Né, Lenita? Não tem esse problema de ter filho único. Não tem preferência, né? Oi.
Com certeza. Sempre vai ser. Sempre vai achar que você é bebê, que a gente é criança, né? É desse jeito, né? Eu não tive essa experiência, não, mas eu percebo isso na vida das pessoas, não é mesmo? Então é isso, irmão. Então nós vemos aqui, Naí trouxe um ponto muito importante, é a questão da comunicação um com o outro, né? Então a gente ter essa comunicação facilita muito, né? Porque o pai, não ver pai e mãe, né? A mãe tem um jeito melhor de tratar os filhos. Os pais geralmente é mais não na sua totalidade, não é uma regra geral, mas às vezes o pai ele tem uma dificuldade maior com certas questões mais melindrosas, né? Não é mesmo? Eu tenho até a colocação que tem uma teoria, uma colocação psicológica, né? Que a mãe dá a vida e o pai empurra para a vida. Né? A mãe é aquela que vai cuidar, aquela que vai mimar, né? E o pai é aquele que vai empurrar para a vida, tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que assumir a responsabilidade, né? E todos tem que levantar cedo, o pai é esse que vai bater de frente com esses detalhes. Nem sempre, não é mesmo? Então, irmãos, vamos caminhar aqui. Então, nós vimos dessa consequência, né? Irmãos, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade, dá seu parecer, seu comentário, não é mesmo? Vamos então à leitura aqui. A partir do versículo 10 do capítulo 28 de Gênesis, ele vai começar a relatar isso aqui, né? E partiu Jacó de Berseba e foi a Harã, né? Eu já falei, a distância é mais ou menos de 800 quilômetros, a pé, uma saída desesperada de casa, não deu tempo de levar nem travesseiro, né? Travesseiro fala de conforto, fala de segurança, né? Fala de conforto, de segurança mesmo. Jesus vai usar uma expressão, né, em respeito dele, vai dizer assim, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, né? Falando que não tinha um conforto assim que as pessoas buscam nesse mundo, não é mesmo? Então ele fala que ele não tinha nem então ele saiu numa viagem às pressas e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou das pedras daquele lugar e as pôs sobre a cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Sonhou. Você sabe que está escrito lá em Hebreus capítulo 1? Hebreus capítulo 1 vai dizer assim, vamos abrir Hebreus capítulo 1? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Eu queria só falar um pouquinho sobre esse sonho aqui. Hebreus versículo 1 vai dizer assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. O sonho era uma forma a qual Deus falava com as pessoas. Moisés, Arão e Miriam, o Senhor Deus falou com Arão e Miriam. Se eu quiser falar com o profeta, eu me manifesto através de sonho ou de visão. Mas não é assim como o servo Moisés, que eu falo com ele cara a cara. Isso aí, muitas maneiras. Não é mesmo? Agora, nos últimos dias, ele fala através de quê? Através do Filho, através da palavra. Eu tenho dificuldade, irmãos, quando eu encontro pessoas e eles começam a revelar coisas que sonharam. Eu tenho dificuldade com isso por causa disso. Não é por causa da minha incredulidade, mas é por causa daquilo que eu aprendo segundo a Bíblia. Palavra escrita. Ele pode falar? Pode falar. Ele pode falar. Ele pode falar. Né? Ele falou através de uma mula. Ele fazia a palavra de várias formas. Mas de uma mula ele falou. Ele vai falar através de sonho com Labão.
Labão saiu desesperado para pegar, mais à frente você vai ver, Labão sai desesperado para trás de Jacó, porque Jacó sai fugido de lá. E no caminho, o seu Deus fala com ele em sonho, ó, quando chegar diante de Jacó, você não fala nem bem, não, mas nem mal. Não é mesmo? Deus diverte ele. Eu até brinco com as pessoas, eu falo assim, gente, quando você estiver, às vezes eu faço alguma coisa, eu falo assim, ó, eu só quero que você não precisa falar bem de mim nem mal, só ficar quieto. Não precisa me defender, é só ficar quieto. Não precisa falar bem nem mal, é só ficar quieto. Mais ou menos isso que o Senhor falou com Labão. Ó, chega lá, Deus falou também com o faraó a respeito de Sara, em sonho, né? Aquele outro episódio também que Abraão, que a mulher, que Sara é levada também, fala em sonho. Fala, ó, essa mulher tem marido. Né? Ele fala em sonho também, sabe com quem? Com o faraó lá, a respeito dos 7 anos da vaca magra lá. Ele fala várias passagens, ele vai falar em sonhos. Em sonhos, irmãos. Eu tenho dificuldade em entender, como hoje está muito crescente isso, que pessoas têm tido visão de anjos, pessoas têm visão de coisas ruins nas suas vidas. O sonho não é na época da lei. Por que eu estou falando? Pode acontecer. Nós não conhecemos o propósito de Deus. Fala da Arinda, nossa irmã. Ela disse que falava muito de Cristo com a irmã, a Leonor. E Leonor não convertiu. Teve um dia que ela sonhou com a vida de Cristo e passou muito aperto no sonho. E converteu. Pode acontecer, nós não sabemos o propósito de Deus. Pode ser da lei, pode ser hoje. Ele sabe. Mas não era na época da lei que existia o sonho? Era um ato específico, né? Era assim, era um comum. Era mais um comum. Constante, né? Eu não estou aqui com essas palavras, irmão, limitando o poder de Deus, não, tá? Não estou limitando o poder de Deus. Eu só estou sendo guiado por aquilo que a Bíblia me transmite. Não é mesmo? Então não estou limitando o poder de Deus aqui não, tá? Eu estou sendo guiado por aquilo que a Bíblia nos ensina. Uma resposta bíblica à pergunta da dona irmã Nair, né? Será que as visões ficaram no Antigo Testamento? Nós vemos que as visões, profeticamente, de acordo com a Bíblia, não de acordo com a minha experiência, que a minha experiência, eu nunca tive visão, minha experiência própria. Mas de acordo com a Bíblia, nós vemos que Joel profetiza nos últimos dias. E Pedro, em Atos 2, já no tempo da igreja, ele fala lá no capítulo 2, no verso 17, acontecerá nos últimos dias e derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Então, principalmente, os sonhos, eles são narrados depois de Atos 2. Hoje em dia, sonhos e visões, como funciona? Tem alguma parte da Bíblia que fala que isso cessou? Eu, Guilherme, não vejo, mas também não posso afirmar que isso que se acontece e em volta provém de Deus. Nós sabemos que isso vai ser mais para frente, não é agora. Agora nós temos uma Bíblia temos a Bíblia que é o caminho que nós temos que seguir. Caminho a seguir. Como revelações novas não tem. Não existe outro meio de interpretar a Bíblia. Esse aí vai ser o futuro. Não tem outro, igual o Dário falou, não tem outras fontes de revelação. Não tem como hoje eu sou profeta Guilherme, vou trazer o livro de Guilherme para acrescentar a Bíblia. Isso não existe. Né? Mas é uma questão que também tem que ser mais detalhada. Com relação a vocês estão debatendo aí, tem um pensamento que me veio aqui agora, segundo a irmã aí falou aí, a gente pode pensar assim também, porque já que a Arina estava sempre trazendo a palavra de Deus para ela, falando com ela da palavra de Deus, aquilo foi incutindo no coração dela, tá? Ela foi ouvindo a palavra de Deus e ela chegou ao ponto de ter uma preocupação, né? Que ela precisava, de ela dizer,
Deus foi trabalhando através do Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir, ouvir falar de cada vez, trabalhando no coração dela, na mente dela. Chegou um ponto de, porque muitas vezes eu tive uma experiência própria. Quando eu estou muito ansioso por alguma coisa, preocupado com alguma coisa, eu acabo tendo algum pensamento, até sonho mesmo com relação àquilo. Então isso pode ter, de alguma forma, influenciado, tá? As palavras da irmã, pode ter influenciado a sua irmã, que chegou a ter até um sonho com relação a isso. E ela, aí eu não tenho que tomar uma decisão. E pode chegar falando também com ela através de sonho, né? Agora a questão dos sonhos, essas visões, é quando eu trago isso para me engrandecer a minha pessoa. Quando eu trago uma revelação de sonhos e visão e estou querendo me engrandecer eu. É isso que a gente vê no meio hoje. No meio evangélico, essa revelação de sonhos e revelações, ela não é um engrandecimento do Senhor, mas é um engrandecimento próprio. Eu vejo um ser maligno na sua vida e eu vou quebrar essa maldição. Essa é a temática. Esse é o problema. As questões dos sonhos e visão do passado traziam uma revelação, não nesse contexto de engrandecer pessoas. Você está entendendo? Quando você olha esse movimento em torno disso, é uma autovalorização de pessoas. Pessoas são valorizadas em cima disso. Propósito. É isso que eu creio no poder de Deus. Ele pode falar através de sonho. Ele pode falar. Se ele quiser, ele pode falar. Não é mesmo? Agora eu não posso usar essas revelações para me autovalorizar. Para me autovalorizar. Porque quando você olha, quando você aproxima desses movimentos, não existe uma revelação. As revelações são todas. São todas quebráveis por aquele que está revelando. Aproxima desses movimentos. É isso aí, aproxima das revelações. A revelação que José tem do sonho do carcereiro e do padeiro, José revelou o sonho deles. Sim, revelou. Mas Deus revelou o quê? Padeiro, você, meu irmão, não tem jeito, você vai morrer. Você não tem jeito. Você pode trazer sacrifício se você quiser. Não tem jeito, você vai morrer. Agora você, copeiro, tranquilo, você vai ser restaurado. A revelação de hoje, irmãos, todas elas têm uma forma de escapar. Uma forma de escapar. Aproxima das revelações. Analise, desconfie. Você vai perceber que todas elas têm uma forma de escapar. E eu tenho a fórmula. A forma de escapar é por aqui. Você vai fazer isso, doar isso, trazer isso, sacrificar aquilo. Entendeu o esquema? Ah, é de Deus. Tenho as minhas dúvidas e dúvidas concretas biblicamente. Pode falar. Regrar se aquela visão ou profecia dita por tal pessoa, se é de Deus ou não. Aqui em Deuteronômio capítulo 13, de verso 1, ele fala assim, ó, se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal, o cara profetizou e aconteceu, entendeu? Ou seja, parece que foi de Deus, né? O cara profetizou e aconteceu, aí ele continuou falando assim, ó, e se acontecer que esse sinal ou prodígio de que ele falou, disser, acontecer, e ele disser, vamos seguir e adorar os outros deuses, esses que vocês não conheceram, não dê ouvidos à palavra deste profeta sonhador, porque seu Deus está pondo à prova vocês. Ou seja, a pessoa chegou para você, meu irmão, você vai ganhar um carro. Aí vai lá e concretiza, você ganhou um carro. Aí você pensa, rapaz, esse cara era de Deus. Aí você vai ver a pregação do cara. O cara ele pega a teologia da prosperidade. O cara ele não prega arrependimento, não prega Cristo, e ele só faz aquilo com a intenção de parecer mais espiritual. Ou seja, aquele cara ele falou da parte de Deus, ou sendo enganado talvez com o espírito maligno. Então a gente tem que raciocinar, porque espírito maligno pode gerar sonho, né?
Com certeza. Nós cremos na ação de Satanás. Pode descartar ele. Não existe sonho. Pode falar. Deus não fala de sonho. Mas é isso aí, não fala. Não fala É isso tudo que É vem. que a Bíblia vai falar aqui, né? Se a gente vê mesmo, nossa aí, vamos lá, no passado, no Velho Testamento, Uhum. o Espírito Santo mata algumas pessoas, tinha essa liberdade. O Espírito Santo atuava nos profetas. Bom, os profetas revelavam aquilo que Deus queria que seja. Queria revelasse. É isso aí. Nós temos o quê? Que é nós quando nós conversamos, o Espírito Santo. E tudo que está revelado na palavra de Deus. Entendeu? Com certeza. Esse é o entendimento que a gente tem lendo as passagens bíblicas, né? Você vai ter esse entendimento. Não é mesmo, Pai Flávio? A profecia de Joel, conforme já foi falado aqui, Uhum. ela cumpriu em parte no início da igreja, quando Pedro pregou ali naquela primeira mensagem, ele falou: isso que vocês estão vendo é o que o profeta Joel disse. Só que ele não disse o total da profecia de Joel. Assim como o Senhor Jesus também, lá em Nazaré, ele pegou a Bíblia e achou o lugar onde estava escrito. Isso é Isaías 61, parece que o versículo 1. E ele falou com eles: hoje se cumpriu essa escritura, mas cumpriu em parte, porque a questão da profecia de Joel e a profecia da respeito do Senhor Jesus, a questão do julgamento das nações ainda vai ser futuro. Isso aí, com certeza. Então, nós vemos aqui, irmãos, porque essa passagem aqui, ela, apesar de fazer um relato o momento, mas ela tem aplicações futuras a qual nós estamos vivendo e vai acontecer muitas coisas aqui, né? Quando ele chega aqui na questão da escada, né? O que representa essa escada? Uma apresentação muito interessante é uma representação da acessibilidade. Acessibilidade. Porque os anjos não precisavam de escada, né? Os anjos não precisavam de escada. Deus não precisa de escada, não é mesmo? Essa escada, ela é uma representação de Jesus Cristo. É uma representação também para Jacó, que o Deus estava acessível a ele. Acessível a ele. O Senhor Jesus vai mencionar isso lá em João 1, né? No 51. Bota para nós aí. Natanael. Uhum. Aí Filipe disse a ele: vem e vê. Aí ele foi. Quando ele estava chegando, o Senhor Jesus falou: eis aí um israelita em que não há dor. Aí ele falou: como sabes isso? Aí o Senhor disse: eu vi-te antes de Filipe te chamar, eu te vi estando debaixo da figueira. Sim. Aí ele falou: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Isso aí. Aí o Senhor disse: porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, crês, verás coisas maiores do que essa. Porque a partir de agora verás o Filho do Homem, os anjos de Deus subirem e descerem através dele. Tá? Então é isso aí. Então essa escada é uma representação da acessibilidade a Deus, né? Mas quando nós vemos, quando isso se torna real, com o advento de Cristo, não é mesmo? O advento de Cristo, porque ali está Deus num local e a terra em outro local. Há um distanciamento. Aí que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo... eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa escada, representada figuradamente aqui nesse sonho a Jacó, que dá a ele acesso a Deus, é Deus se revelando a ele, fala assim: ó, Jacó,
você tem acesso a mim. Eu vou cuidar. Na sequência da leitura, você vai perceber como Deus vai falar em relação a isso. Então, hoje nós, como crentes em Jesus, nós temos acesso ao Senhor. Não porque a gente melhorou como pessoa, mas é porque o Senhor ele veio e nos criou para nós um vivo caminho, né? Um novo e vivo caminho. Trouxe para nós essa condição de acesso a Deus. Né? O Senhor ele sai, ele vem nos encontrar e morar em nós. É muito mais profundo do que aquilo que aconteceu com Jacó. Né? Nós não temos simplesmente acesso a ele, mas ele mora em nós. É muito mais profundo. Tem uma colocação que eu já falei aqui, quando nós chegarmos na eternidade, não vai ser a gente que vai lá questionar Abraão e Jacó, né? Moisés, como é que era falar com Deus cara a cara, né? Como é que era isso? Né? Como é que era colher aquele maná lá? Como era ser amigo de Deus, Abraão? Não vai ser a gente que vai procurar, é eles que vão nos procurar e vai perguntar assim, o que é ser morada de Deus? O que é ser templo do Espírito Santo? É eles que vão ficar empolgados e nos procurar. Isso é uma ilustração, tá, irmãos? E questionar o que é ser morada de Deus. Ser templo, ser filho de Deus. É muito mais grandioso. Muito maior. Não é? Quando a representação disso é tão fantástico, que a representação disso, figuradamente, o que ele fala? Fala de uma noiva e um noivo. Seria a coisa mais... Você pode ver, a mulher às vezes é desprovida de beleza, mas quando ela veste noiva, mas fica bonita, né? Não é mesmo? O cara é meio desprovido de beleza, ele veste aquele terno para casar, mas até eu fiquei bonito no casamento do Guilherme. Vejo a foto minha tirada lá, falei, gente, até eu fiquei bonito no casamento. Você está entendendo? Então, ele traz isso para que a gente possa entender. Não é mesmo? E a cortina, a porta abre, a noiva entra, que visão. Você está entendendo o que nós somos para Deus? O Deus que nós servimos não é um Deus que cada dia fica nos exigindo de nós. Eu vi uma psicóloga falando que tem muitas pessoas doentes dentro das igrejas, porque está seguindo um Deus, um Deus que segue um Deus que não se conforma. Você tem que pagar, você tem que dar, você tem que ser, Tem a psicóloga falando que atende muitas pessoas de igreja doente por servir um Deus inconstante. Mas não é um Deus inconstante, são pessoas que falam em nome de Deus, que traz essa inconstância, de que, você está enrolado, tem que pagar, tem que dar, tem que ser, tem que oferecer, tem que ofertar, essa busca por algo que a gente, eu costumo dizer que é pessoas vendendo algo que não pode ser vendido, e um monte de gente comprando algo, querendo comprar algo que não pode ser comprado. E essa luta dentro de religiões, de igrejas que professam Cristo, uma luta, uma dificuldade, é o conflito, né? Então essa psicóloga não cristã, eu vi uma entrevista dela falando a quantidade de pessoas que ela atende doente por seguir igreja há mais de 20, 30 anos. Que estão todo dia buscando uma reunião de libertação. Todo dia buscando uma libertação que não acontece. Que não acontece. É isso que a gente vê, irmãos. O Deus que nós servimos é um Deus que nos busca, que nos proporciona caminho, é um Deus que nos auxilia, é um Deus que traz para nós refrigério, traz para nós confiança, certeza, segurança, misericórdia. É um Deus que cria entre o céu e a terra uma escada de degrau, com um degrau leve, para que todos possam... Uma escada rolante, vou melhorar, né? Uma escada rolante, porque mesmo os mais fracos conseguirão alcançar o céu. Uma escada rolante.
Não é uma escada Ingrid com degrau curto. Já sei, lá na loja nós temos uma escada Ingrid com degrau curtinho, uma luta para subir. Mas é uma escada rolante, suave, que é Jesus Cristo. Então o Deus que nós servimos não é um Deus que fica lá sendo prazer do nosso sofrimento, mas é um Deus que nos alivia e nos socorre no sofrimento. Né? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que buscou Jacó, um homem que estava ali correndo, fugindo por causa de um erro dele. Mas o Senhor Deus vai atrás e aparece para ele e mostra aquela visão daquela escada, mostrando para ele, ó, eu estou no controle. Eu estou acessível a você. Olha a sequência da leitura, ele vai continuar dizendo, né? Eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua descendência. Mesmo fugindo de algo errado que ele tinha cometido, o Senhor traz promessas. O Senhor reafirma as promessas que ele fez. Mesmo diante. O Deus, irmãos, não nos ama menos quando nós erramos. E nem nos ama mais quando a gente acerta. Né? Deus não ama. Ah, o Senhor vai me amar menos porque eu estou errando. Deus vai me amar mais porque Deus está me amando mais porque eu estou acertando. Deus, Ele sempre vai nos conduzir. Ele sempre vai cuidar de nós. Né? Então nós vemos aqui, ele vai dizer essa expressão, eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaque, e esta terra que está deitada, te darei a ti e a tua descendência. Isso não aconteceu na sua totalidade, mas ela vai acontecer. Isso aqui, irmão, é uma promessa específica para Jacó. Essa promessa aqui não é para mim, não é para você. Não espera que você vai conquistar esse mundo, não, que você não vai, não. A nossa promessa nossa aqui é outra. É lutar contra as propostas mundanas. Não é dominar esse mundo. É lutar contra as propostas mundanas. Então ele vai dizer, eis que o Senhor estava em... versículo 14. E a tua semente será como o pó da terra. E estenderá-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, a tua semente em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias serão benditas. E te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, nem te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Irmãos, quando ele fala aqui, você vai espalhar pelo mundo. A primeira, eu estava lendo, eu vi uns tempos atrás, a primeira mesquita judaica no Brasil foi em Recife, em 1500 e qualquer coisa, muito antiga. Em todo mundo tem judeu. Tem judeu. Não é? Portanto, o Hitler conseguiu matar 6 milhões de judeus, só na Europa. 6 milhões. Espalhou por todo mundo. Tem judeu espalhado. Não é? Então, ele vai dizer aqui, e em ti serão benditos, reafirmando a promessa feita a Abraão. Nós somos benditos, beneficiados dessa bênção de Israel. Não só pelas suas... Ele não está falando aqui simplesmente das suas invenções, criações, a qual os judeus conseguiram desenvolver, que trouxe benefício para toda a população mundial. Mas ele está falando aqui do sacrifício de Cristo na cruz. Benditas serão todas as famílias da terra. Né? Vamos ler Gálatas 3, 8 e 9. Olha só. Gálatas 3, 8 e 9.
Olha só, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O evangelho está nisso, irmãos. Essa mensagem, é isto que o evangelho traz: nos tornar benditos de Deus. Benditos de Deus. Né? De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. O evangelho, ele nos torna bendito de Deus. Você imagina que coisa fantástica. O evangelho nos torna bendito de Deus. Né? O evangelho, ele traz... A finalidade do evangelho não é nos proporcionar bênção. A finalidade do evangelho é nos tornar bendito de Deus. Filhos de Deus. Salvos. Morada do Espírito Santo. Garantia de salvação. Porque se eu tenho dificuldade em aquela luta, aquela batalha espiritual que é proposta aos crentes. Não tem batalha espiritual, irmão. Essa batalha espiritual proposta a crente, eu sou templo do Espírito Santo. Eu não sou alvo da manifestação demoníaca. Eu posso ser influenciado pela astúcia de Satanás? Posso. Eu posso ser enganado? Posso. Mas eu não há possibilidade de manifestação demoníaca em mim. Não há possibilidade. Porque aquele que me comprou é mais poderoso do que aquele que me escravizava. Você está entendendo a colocação? Aquele que me comprou. Eu sou dele. Eu sou dele. Eu posso ser enganado. Eu posso ser iludido. Eu posso dar lugar ao diabo. Eu posso. Mas ele não pode manifestar em mim. Eu não preciso ser liberto de Satanás, porque eu já fui liberto. Se você é um crente em Jesus, tenha convicção disso. Você é um liberto. Você é templo do Espírito Santo. Você é um comprado. Eu sou um comprado, rapaz. Então eu não tenho que ter medo de Satanás. Não tenho medo. Eu não preciso de desenvolver técnica e armadilha para poder batalhar contra Satanás. Não preciso. Não preciso. A única coisa que eu preciso, que é libertador, que Tiago vai dizer lá, e vai assim, Tiago, antes santificai a Cristo, né? E eu esqueci o versículo. Vamos abrir lá, Tiago. Capítulo 5, qual versículo? Lembra aí. Não é isso não. Vamos abrir lá, vamos abrir. Eu vou achar então. Ajuda-nos a achar, irmãos. Ajuda-nos a achar. Vamos ver, é a gincana aqui. Quem acha o versículo? Ah, isso aí, tá vendo? Lá está marcado, lá como é digital. Vai, então bota aí. Capítulo 4, versículo 6 em diante. Podendo dizer, soberano, graça humilde. Vai, 7. Aqui, ó. Sujeitai-vos, é o versículo 7. Esse versículo, irmãos, eu quero que você decore esse versículo. Quando alguém te propor uma técnica de batalha espiritual, você fala com ele, ó, minha batalha que entrava é Cristo. Ele que batalha lá. Ele já batalhou por mim, ele já venceu e eu sou um comprado dele. A minha missão hoje é sujeitai-vos, pois a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Essa é a minha meta. Sujeitai-me a Deus. Resistir o diabo, ele vai fugir de vós. Uhum. Com certeza. Uhum. Com certeza, é isso aí. Antes de edificar a Cristo como Senhor em vossos corações, esteja sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A razão da minha esperança
é que um dia eu fui comprado pelo Senhor. E comprado por um bom preço. Bom preço. Né? Não foi comprado com preço bom não, mas um bom preço de sangue, nem com ouro e nem com prata, irmãos. Nós já estamos caminhando no final, tinha muita coisa para a gente falar aqui, né? Segunda parte, eu gostaria de citar o verso 2 aqui, 35, que diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. A gente lembra que Raquel roubou os deuses do pai dela quando eles fugiram de Padã Aram. Isso. E agora, e no verso 4 está escrito: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas e as que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém. E partiram, e o temor de Deus foi sobre todos os que estavam ao redor dele, e não seguiram após os filhos de Jacó. A questão aqui agora é que os filhos de Jacó mataram em Siquém todos os homens e roubaram todos os seus animais. Então a questão, Deus teve que proteger eles para que ninguém fosse atrás deles. Proteção de Deus, cuidar de Deus sobre as nossas vidas. É fantástico isso, né? Só para a gente caminhar, terminar então, no versículo 17 ele fala uma frase aqui que tem, não sei se tem ainda, mas tinha na porta da igreja católica do Padre Geraldo, tinha lá essa frase. Tem até hoje? Tinha essa frase lá. Essa frase tá lá, gente, é bíblico, tá? Quando você chegar lá, né, na igreja lá no Padre Geraldo, lá vocês vão ver, é bíblico aquela frase, sabe? Aquilo não é invenção dele, é uma frase bíblica, né? Não tem muito valor lá, mas aí é outro detalhe, mas é bíblico, e a frase está aqui, ó. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó fala isso aí porque a presença de Deus se fez presente ali. Eu queria só trazer um último comentário. Aonde nós estivermos hoje, a presença de Deus se faz presente. Porque diferente de Jacó, Deus hoje habita em nós. Então aonde nós estivermos, nós estamos. Nós levamos a presença de Deus em nós. Então, quando nós estamos aqui, nós trazemos para cá a presença de Deus. Por causa disso que esse local aqui, ele não é um local sagrado. Ele se torna quando nós estamos aqui. E aonde você estiver, você está na presença de Deus, porque você leva a presença de Deus para aquele lugar. Então, essa expressão que Jacó diz aqui, irmãos, para nós tem um peso muito maior. Porque para nós não tem um lugar mais. Local é aonde nós estivermos. Que Deus nos abençoe. Tinha muitas coisas para a gente comentar aqui ainda sobre a promessa que Jacó faz a Deus, né? E a gente queria abordar também essa temática, mas felizmente não deu tempo. Só um último comentáriozinho. O sacrifício do passado. O sacrifício do passado era aquilo que a gente oferecia. O sacrifício hoje é aquilo que eu me torno. Você entendeu? O sacrifício do... Emily, anota aí, Emily. Essa é nova, Emily. O sacrifício do passado era aquilo que as pessoas ofereciam. 10%, primícia, fora, que estava fora. Oferecia coisa que estava fora. Hoje, o sacrifício nosso é aquilo que a gente se torna em Cristo. E qual sacrifício eu tenho me tornado do Senhor? Eu tenho me tornado um sacrifício agradável a Ele? Então que a gente possa pensar. Deus nos abençoe.